Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade é a verdade que liberta. É ou não é? A verdade não está nas religiões, não está no homem. A verdade está na palavra do nosso Senhor. Então, olha só o que diz aí o texto sagrado. Vamos ler. Diz lá: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias como? Então aqui nós temos um homem de um status social elevadíssimo, um homem que desfrutava de tudo de melhor que havia na face da terra. Um homem rico. Não cita o nome desse homem. Veja que não há referência ao nome dele. Quem é esse homem? Quem é essa figura? Não sabemos. A única descrição é o status social, a classe social dele. Um homem rico, vestia-se de púrpura e linho. Eram as roupas mais caras da época. Só os nobres, muito ricos, é que podiam se vestir de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Então, pense numa vida de luxo, de festas, das melhores comidas e roupas, etc, etc. Continuando a leitura, veja só, logo à frente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Olha só, não há o nome do rico, mas há o nome do pobre mendigo, que se chamava Lázaro. Por que as Escrituras ignoraram o nome do rico, mas o Espírito Santo fez questão de dizer quem era Lázaro? Porque diante de Deus, os que são conhecidos dele não são conhecidos por serem ricos ou pobres. As pessoas confundem muito isso. Deus não escolhe uma pessoa pela sua classe social. Não é isso que define. As escolhas de Deus não são feitas com esse critério. Deus não pesa nem avalia as pessoas pelos bens que ela possui ou não possui. E Lázaro desejava alimentar-se com o quê? As migalhas. Ele não queria mais do que, ele não queria um pedaço de pão, ele não queria uma mesa com muita comida, ele estava com tanta fome que bastava-lhe o quê? Migalhas, só migalhas, que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Que situação, né? O conforto dele era isso. Os cães lambiam as suas chagas purulentas, e certamente era quando ele tinha um pouquinho de alívio, que aquelas chagas deviam causar-lhe muitas dores. Que condição terrível, que situação cruel. O versículo 22 diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Aqui nós temos a maior de todas as lições que tem que ser aprendidas por todos. Não importa a condição social, cultural, todos passarão por este momento, sejam ricos ou pobres, cultos ou não. Todos terão o seu momento de encarar a morte. Todos. Ninguém vai escapar disso. Ninguém pode escapar desse momento. E o que define esse momento, não tem nada, o que define não é o dinheiro. Escutem, o rico não era pobre para com Deus porque era rico, mas porque colocava o coração na riqueza e desprezou a Deus.
E Lázaro não era rico para com Deus porque era pobre e miserável. A riqueza de Lázaro diante de Deus era a sua fé. Lázaro tinha sua fé em Deus. Então veja, Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, os dois estavam conscientes. Uma outra doutrina diabólica é aquela que fala do sono após a morte. Alguns dizem, há religiões que dizem, que quando a pessoa morre, a alma se acaba. Mentira. Essa é uma das maiores mentiras do diabo. Porque aí vem aquele pensamento, morreu, acabou. Ah, morreu, acabou. Acabou neste mundo, mas agora vem a eternidade. Agora vem a outra fase. Aí é que vai começar. Quando alguém disser para você, morreu, acabou, diga para essa pessoa o seguinte: não, agora é que vai começar a eternidade. A alma não morre. As religiões ensinam isso? Não. Ensinam sono após a morte, que a alma vai dormir, vai ficar inconsciente. Mentira. O rico estava no inferno em tormentos. A alma dele estava em tormentos no inferno. E a alma de Lázaro estava no paraíso, no gozo eterno, feliz. Lázaro já não tinha mais um corpo cheio de chagas. Aquele corpo cheio de chagas foi sepultado, virou pó. Mas Deus deu a Lázaro, e é isso que as pessoas têm que entender, que nós receberemos um novo corpo. A alma de Lázaro estava em descanso, não inconsciente. Lázaro estava no paraíso, mas o rico, Lázaro, está aguardando a ressurreição até hoje no paraíso. Se vocês perguntarem, como é que está Lázaro hoje? Ele está lá junto com os outros que morreram com Cristo, esperando a ressurreição, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Diz assim, no versículo seguinte: e clamando disse, pai Abraão. Ele chamou Abraão de pai. Provavelmente era um judeu. Tem misericórdia de mim. Agora que ele pede misericórdia, depois de morto não há misericórdia. A misericórdia enquanto estamos vivos. Se alguém tem que clamar por misericórdia a Deus, clame enquanto está vivo. Porque depois de morto, Deus não ouve a oração de quem morreu. E nem a oração de alguém em favor de quem morreu. É proibido na Bíblia orar pelos mortos. Não se ora pelos mortos. É uma outra doutrina errada, contrária às Escrituras. Não existe oração pelos mortos. A oração é pelos que estão vivos, não pelos mortos. Isso, aos olhos de Deus, não é aceito, porque todos tiveram sua chance. Aproveitaram ou não aproveitaram? Todos tiveram. Disse, porém, Abraão, filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai. Eu não sei se vocês notaram uma coisa interessante aqui. Abraão chamou aquele rapaz de filho. Versículo, ele chamou Abraão de pai e Abraão chamou de filho. Repararam? Pai Abraão. E no versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Não importa se é judeu, se é descendente de Abraão, de Isaque, Jacó, não importa se é religioso, não importa se fez caridade ou não, se não se converteu dos seus pecados, se não houve arrependimento dos seus pecados, não há
salvação. Amém, pessoal?